pessoal, mais uma vez. Agora, oficialmente, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso seminário. É um prazer estar aqui com vocês. Eu represento aqui o Grupo Múltipla, que organizou esse evento, com a participação da Múltipla Consultoria, com o professor Marco Aurélio, que vai ser um dos palestrantes, a Cabena, que é um dos apoiadores, com o professor Cláudio de Carvalho Matos, e a empresa do Diego Maia, CDPV, que também vai ser um dos palestrantes do dia. Nossa manhã vai ser sobre empreendedorismo, né? Vão ter 3 palestras que vão abordar perspectivas diferentes dessa temática, né? Aqui, grande parte da plateia é empreendedora, então acredito que os assuntos aqui vão ser de muita utilidade para todos. Num ano que está finalizando, né, 2023, com algumas perspectivas interessantes, mudança de governo, a gente está vendo aí algumas alterações, guerra na Ucrânia, uma macroeconomia um pouco diferente, e aí vamos ouvir aqui dos especialistas o que isso traz de perspectiva para a gente que empreende. Eu também sou empreendedor, né? Aqui nas minhas empresas a gente está fazendo já uma projeção de cenários, e essa parte vai ser muito útil para poder pensar na parte financeira, na parte tributária e na parte de vendas, né? Então, eu queria convidar aqui nosso palestrante, nosso primeiro palestrante, acho que muitos de vocês conhecem, o Dr. Marco Aurélio Medeiros. Ele é sócio da MSA Advogados, é professor da FGV, ele também é sócio da Múltipla Consultoria, acho que muitos de vocês trabalham com ele, têm reuniões com ele, sabem quanto ele tem de conhecimento e vai poder trazer para a gente aqui as perspectivas, né, em relação a mudanças que estão previstas na parte tributária, o que se pensar aí, como se programar para 2023. Então, chamo aqui nosso palestrante, nosso primeiro palestrante do dia, professor Marco Aurélio, a palavra é sua, bom dia, bem-vindo aqui. Bom dia, Fábio, obrigado pela apresentação. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando nesse evento. Agradeço a presença de todo mundo. É um prazer estar participando desse evento da Múltipla, da Cabena e da CDPV. Eu sou o Marco Aurélio, da MSA Advogados. Como o Fábio já falou, muitos eu conheço, muitos eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas espero conhecê-los em breve. E já de antemão, adianto que vou disponibilizar os slides aqui da nossa palestra, então fiquem tranquilos quanto a isso, e também nos slides tem lá meus contatos, quem tiver qualquer dúvida, fica inteiramente à vontade. Meus amigos, a primeira questão que a gente adianta aqui, o Fábio já falou um pouco, né, para 2023, a gente tem uma novidade grande, que é uma troca de governo. Isso é sempre um ponto de inflexão aí quando se fala em regramento, como é que a gente que a gente vai ter o que a gente vai ter de novidades para o ano que vem. No caso tributário, na área tributária, sobretudo, serão mais impostos, menos impostos, a gente vai ter uma redução de carga. Independente do viés ideológico, a gente sabe que um governo de esquerda ele preza por um Estado maior, um Estado que gasta mais, e Estado que gasta mais, ele precisa de dinheiro, né? E dinheiro, em geral, os governos usam 3 expedientes para ter dinheiro. Ou se endivida, o que acaba gerando aumento de inflação, aumento de juros e recessão, ou imprime dinheiro, que gera inflação, aumento de juros e recessão, ou então arranca dinheiro do contribuinte, né? Aumenta imposto, usa a sociedade para financiar aí os projetos e o que o novo governo tem de planos. E esse tem sido indicativo, tá? Na verdade, a gente já vinha num caminho, numa espiral de mudança tributária. Só para lembrar, a gente vai falar disso aqui, nós temos 2 propostas de emendas constitucionais que mudam a tributação sobre consumo. A gente tem um projeto de tributação de dividendos em curso. Então, só isso aí já tem potencial para mudar muita coisa no dia a dia das empresas, né? Em paralelo, a gente tem também o outro lado da moeda, né? A gente tem um projeto de 2 projetos, na verdade, que já estão aprovados, dependendo de votação em plenário, que é o projeto
de reabertura de um refis, na verdade, a reabertura do PERT, que foi um planejamento, um parcelamento especial de 2010, que ele foi reaberto em 2017, e agora há um projeto para abrir novamente esse PERT, mas é um projeto que está parado. E um outro projeto de quem tem micro e pequena empresa aí está sempre acompanhando, que é o projeto de aumento das faixas do Simples Nacional, né? Também é um projeto que já está há um bom tempo aí no Congresso e pendente de aprovação. Bom, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela e vou passar aqui alguns slides sobre esses tópicos para a gente conseguir ter aí um norte. Bom, como eu falei, vamos tratar rapidamente sobre esses temas, né? Transação tributária, refis, reforma tributária, tributação de dividendos, tributação de grandes fortunas, Código de Defesa do Contribuinte, Simples Nacional e planejamento para 2023. Eu começo falando da transação tributária, antes de falar do refis, porque o governo anterior, né, o Ministério da Fazenda, lá, sobre o comando do Paulo Guedes, eles privilegiaram, no lugar de um refis, privilegiaram transações tributárias. Qual é a diferença do refis para a transação tributária? O refis é uma lei que vale para todo mundo, independente, a mesma regra para qualquer contribuinte, né? Eu tenho, uma norma que sai do Congresso, né, onde a Fazenda Federal, sobretudo, tem que obedecer sem discussão. As transações tributárias, elas são feitas em âmbito de portarias da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Receita Federal. E de maneira que, primeiro, já não é o Congresso que impõe para o fisco, é o fisco que internamente movimenta a sua estrutura para fazer transações com contribuintes específicos. E outra, ela não está aberta para todo mundo, não é qualquer débito que pode entrar na transação tributária. Então, a transação tributária hoje está aberta para débitos inscritos em dívida ativa e débitos sob contencioso fiscal. Então, ou o seu débito está inscrito em dívida ativa, ou o seu débito está na Receita Federal e você está impugnando esse débito. Se não for nenhum desses dois casos, não cabe transação tributária. E aí, bom, se não cabe transação tributária, você vai ter que fazer o parcelamento ordinário, lá em 60 vezes, se quiser. Já dentro da transação tributária, você tem regras um pouco mais favoráveis. Você tem parcelamentos que podem chegar até 140 parcelas aproximadamente. Para FGTS é 144, para contencioso na Receita Federal é 130, então varia. A redução de multa e juros, ela obedece à capacidade de pagamento do contribuinte, que é aferida pelo próprio fisco, né? Então, não é uma regra universal de desconto para todo mundo, não. O fisco vai analisar a sua capacidade de pagamento. A redução de multa e juros, ela tem um piso, ela não pode reduzir e o seu débito total ficar abaixo de 65% do débito original. E eu tenho tipos de transação. Então, eu tenho adesão, uma transação por adesão, que é para dívidas até 1 milhão, ou seja, nessa você não pode propor nada, é um edital que você entra lá no ECAC e você adere ou não. Eu tenho a transação simplificada para dívidas acima de 1 milhão e até 15 milhões, onde o contribuinte faz um requerimento simplificado de transação com a Receita Federal. É muito parecida com a individual, que é de 15 milhões para cima. Tanto a simplificada quanto a individual, é o próprio contribuinte que negocia individualmente com a Fazenda sem adesão a um edital. Mas aquilo, como eu falei, a transação tributária ela acontece dentro do regramento do próprio fisco, diferente de um refis. Então, o refis, como eu falei, o que tem hoje, eu tenho um projeto de lei que está já aprovado pelo Senado e está na Câmara, só que, enfim, não é colocado em pauta, até porque o governo anterior não tinha interesse em fazer um refis, ele preferia a transação tributária. O governo atual, precisando de dinheiro, pode ser que faça um refis, porque o refis ele tem essa característica. O governo, apesar de ser um desconto na multa e juros, como você tem uma entrada
como você traz para dentro de um início de pagamento contribuintes que estavam inadimplentes, no início você acaba gerando um ganho de caixa. Então, um governo entrante precisando gastar, pode ser que ele, então, fomente aí a aprovação desse refis junto ao Congresso. Se vier, como eu falei, é a reabertura do PERT, uma transação que existe desde 2010, que foi reaberta em 2017, e dá lá mais ou menos as mesmas condições, só que sem limitações. Eu posso pagar em 120 ou 140 vezes, eu tenho redução de multa e juros, dependendo da quantidade de parcelas, dependendo do tempo que eu vou quitar meu parcelamento. Bom, além disso, eu tenho tramitando lá 2 propostas de emenda constitucional de reforma tributária. A 45 está no Congresso, está na Câmara dos Deputados, e a 110 está no Senado Federal. Ambas, elas buscam substituir os impostos sobre consumo, ou seja, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, pelo IBS, um tributo só, com uma alíquota ainda a ser definida, porque olha o desafio, né? Eu não posso cair arrecadação, porque o Estado está sempre precisando de mais dinheiro. Então, eu não posso cair arrecadação. Quero simplificar a vida das empresas, que esse é o objetivo. O objetivo da reforma tributária não é reduzir tributo, é simplificação. Então, quer pegar esses 5 tributos, trocar por um. Agora, é uma simplificação que vai acontecer a muito longo prazo, porque tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, elas prevêem um período de transição. Esse período de transição, a gente vai conviver com ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, e mais o IBS. Só que o IBS numa alíquotazinha simbólica, só para que o fisco consiga ver o comportamento dessa arrecadação, e aí sim poder definir a alíquota suficiente para substituir os outros tributos. Esse período de transição, originalmente na 45 era de 5 anos, na 110 era de 10 anos. Ambas estão em franca discussão, isso tudo está ainda passível de alteração, mas não vai fugir muito disso, né? De substituição, de alíquota simbólica, de período de transição, e uma má notícia para o setor de serviço. Se essas PECs se mantiverem como estão, ela tende a reduzir um pouco a carga tributária da indústria, um pouco menos a do comércio e subir a do serviço, né? Porque ela tende a botar as alíquotas. Hoje a gente tem uma distância muito grande de tributação indireta para comércio, indústria e para serviço. Enquanto o comércio paga ICMS, a indústria paga ICMS e IPI, com alíquotas de 20, de 10, de 15 para cada um desses tributos, o serviço paga 5% de ISS. Então, o objetivo é diminuir um pouco essa discrepância, né? Então, isso fatalmente vai redundar no aumento de carga tributária para o serviço, e essa é a grande briga dos setores de serviço na tramitação das PECs. Então, a gente tem a oportunidade de acompanhar, e a gente vê em todas as comissões e discussões, audiências públicas, o setor de serviço sempre muito forte lá, porque ele tende a ser o grande prejudicado aí nessa reforma tributária. Bom, mas a reforma tributária que ela já está aí há mais de 2 anos lá no Congresso tramitando, vamos ver se realmente sai agora em 2023. Eu já adiantei um pouco, falei de tributação de dividendo, mas já entrando no campo do aumento de tributação, não é impossível, tá, a gente ter discussões sobre aumento de tributação de imposto de transmissão, de doação e causa-morte, que é o ITCMD. Tem uma discussão que sempre vem, que é a tributação de grandes fortunas, um tributo previsto na Constituição Federal e nunca aplicado, e a tributação de dividendos, como eu já adiantei, né? A tributação de grandes fortunas, né, vamos do mais fácil para o um pouco mais detalhado. A tributação de grandes fortunas, em geral, sobretudo a parte mais à esquerda do Congresso, sempre tenta trazer esse tema à pauta, e a sociedade como um todo, ela é refratária a esse tipo de tributo, por uma série de razões. Primeiro, que vai impactar muito pouca gente, né? Então, você vai criar um tributo a mais que vai tributar quase muito pouca gente. E por conta de impactar muito pouca gente, ela acaba tendo uma
uma arrecadação muito baixa. Então, você tem todo um mecanismo para arrecadar, que está arriscado custar quase o mesmo preço do que você vai arrecadar, ter quase o mesmo custo do produto que você vai arrecadar. Então, no mundo inteiro foi abandonada, onde se tentou essa tributação, em poucos lugares foram tentados, e nos poucos lugares que foi tentado, se abandonou esse projeto de grandes fortunas. Até porque também grandes fortunas elas podem migrar. Então, você começa a tributar muito fortuna no Brasil, quem for milionário, tiver quem tem geralmente uma grande fortuna realmente, ele tem mais mecanismos, mais ferramentas para pegar e migrar, colocar o dinheiro fora do país e pronto. Ele fugiu da tributação e, ao mesmo tempo, a gente ficou sem o valor, sem os recursos aqui dentro. O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, pago geralmente na transmissão de heranças ou então doações, ele no Brasil ele é historicamente baixo, né? Eu sei que ninguém gosta de pagar imposto nenhum, e quando a gente faz um planejamento sucessório, às vezes, né, quando se fala que vai pagar 8% de imposto de transmissão, todo mundo pula. Mas o Brasil tem uma das menores alíquotas de TCMD. Há países que, na transmissão de patrimônio de pai para filho, enfim, de autor da herança para herdeiro, se perde 40% a 50% do valor da herança. No Brasil, a alíquota vai de 4% a 8%, dependendo do valor. Rapidamente ele chega a 8%, os limites são baixos, então esse valor rapidamente chega a 8%. Então, assim, essa alíquota está definida na Constituição também, ela tem um limite, e é uma discussão o aumento dessa tributação sobre herança. Então, isso aí incentiva que quem precisar fazer um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial, não custa já colocar esse tema na agenda, porque amanhã aumenta um tributo desse, vai ficar mais caro. Tá? E a tributação de dividendos. Existe um equívoco muito grande quando se tenta comparar a tributação da distribuição de dividendo com a tributação da folha de pagamento. Né? Se coloca como injusto, porque quem é assalariado paga 27,5% de imposto. Quem é empresário paga nada, porque é isenta a tributação na distribuição de dividendos. Só que, na verdade, a gente tem 2 pontos aí. Primeiro, a gente está comparando situações totalmente distintas. O dividendo ele não é rendimento do trabalho, o dividendo é retorno de investimento. Eu coloco um dinheiro numa empresa, compro uma ação na bolsa e tenho aquele valor que volta para mim, aquilo é um retorno de investimento, aquilo não é uma remuneração de trabalho. Tá? Então, quando eu comparo as duas coisas, eu estou comparando situações distintas. Regra geral, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tributação de investimento ela é incentivada, por razões óbvias. Né? Então, ela é incentivada. Se você colocar dinheiro numa renda fixa, comprar um CDB de um bancão desse aí, você vai ser tributado de maneira regressiva de 22% a 15%. Se você deixar seu dinheiro lá mais de 2 anos, você vai ser tributado em 15%. Então, enquanto um trabalhador, qualquer pessoa que tem um rendimento assalariado, é tributado em 27,5% se ganhar acima de determinado patamar. Então, eu já tenho uma diferença aí. Mas por quê? Porque, de um lado, eu estou tributando renda de trabalho. Do outro lado, eu estou tributando investimento. Investimento eu quero fomentar. Né? Você imagina, se eu coloco... Se eu coloco dinheiro num banco desses aí, ou então compro um título público, uma NTNB, e já vou ter 15% de rendimento lá, se eu começar a ter 15% também de tributação no meu rendimento de uma empresa, naturalmente que o meu prêmio de investimento diminui, então o meu apetite ao risco também diminui. Eu tenho que ter um retorno muito maior. Né? Então, essa é a razão pela qual, geralmente, isso não é uma equação que necessariamente eu começo a tributar dividendos, eu aumento a arrecadação e eu coloco uma isonomia no sistema. Não é verdade. E a segunda questão aí que sempre se esquece é o seguinte: no Brasil, o investimento a tributação de dividendos, ela é isenta, o rendimento, né, o recebimento de dividendo é isento de tributação desde 1996.
Em 96, com a Lei 9.249, houve uma junção das alíquotas. Eu tinha a tributação na empresa, como tem até hoje, e a tributação no sócio. Então, o legislador ele optou por concentrar a tributação na empresa. Então, eu concentro a tributação na empresa e depois eu distribuo o dividendo de maneira isenta. É mais inteligente fazer isso, por quê? Primeiro, eu tenho mais caixa, porque eu tributei logo na empresa. Então, assim, se a empresa entesourar resultado, por exemplo, aquela parte da tributação que seria na distribuição de dividendo, ela vai ficar lá esperando acontecer. Se eu tributo tudo na empresa, a empresa faturou, eu já estou tributando. E segundo, eu diminuo o custo de fiscalização, porque no lugar de tributar, de fiscalizar as empresas, agora eu vou ter que fiscalizar as empresas e os sócios, né? Hoje, com essa tributação concentrada, eu não preciso me preocupar em ficar numa ponta e outra. Então, meus amigos, essa é a questão. No entanto, tem um movimento muito forte de aumentar a tributação da pessoa física e esse era o objetivo do governo antigo, reduzir proporcionalmente na jurídica, né? Meu receio é um governo novo precisando arrecadar, se ele não vai, se a gente vai ficar só com a conta ruim da história, que aumenta na física e deixa da jurídica igual. Aí é aumento de carga tributária na veia, né? Não tem jeito. Bom, isso vai fazer voltar lá as brigas de distribuição disfarçada de lucro, porque vai começar que ninguém vai querer distribuir dividendo, vai todo mundo botar, ou quem puder, ou muitos vão fazer, de colocar algumas despesas na própria empresa. Isso, enfim, era a maior briga que tinha antes de 2096, era essa, era a distribuição disfarçada de lucros, né? Será que você pode pagar essa despesa do sócio? Não, você está distribuindo de maneira disfarçada, vamos tributar. Enfim, vai inaugurar um contencioso maluco aí. E assim, a boa notícia é o princípio da anterioridade, né? Não pode, esse tipo de tributo ele não pode acontecer com uma lei publicada no mesmo ano em que começa a ser cobrado. Então, a gente tende a ser avisado, ou seja, tende a haver uma lei num ano para começar a cobrar no outro. Muito embora vale lembrar uma tática antiga do fisco, que é publicar leis com tributação no dia 31 de dezembro, né? Então, aí acaba funcionando do dia para a noite. É algo que a gente está sempre atento, sempre comunicando aí os nossos amigos, nossos parceiros, nossos clientes. E é possível, junto com o seu contador, buscar mecanismos para reduzir, para se preparar para esse tipo de mudança. Na parte boa, a gente tem lá um projeto tramitando, está prestes a ser aprovado, que é o Código de Defesa do Contribuinte. Ele vem corrigindo algumas injustiças que os contribuintes são vítimas normalmente. Então, ele aumenta o desconto em autos de infração, caso o contribuinte resolva pagar. Ele coloca descontos ao longo de todo o contencioso administrativo, não só no início. Limita multas a 100% do valor do tributo. Apesar de ser alto, é um alento, considerando que a gente tem hoje multas que chegam a 250% do valor do tributo. Ele prevê a duração de 1 ano do processo administrativo, hoje os processos levam mais de 5 anos, prevê dano moral para o contribuinte, olha só, isso vai passar, não sei, né? Dano moral para o contribuinte em caso de um auto de infração que contrarie frontalmente uma decisão do STJ ou do STF. E dentre vários outros pontos que o projeto traz, é um projeto que já foi aprovado na Câmara, ele tem uma boa aceitação de todos os espectros ideológicos, então tem uma grande chance de ele ser aprovado. Bom, a majoração do Simples, existe um projeto também que já foi aprovado, Comissão de Constituição e Justiça, ele está pronto para ser votado no plenário virtual. Só que, como eu falei, o governo atual nunca teve interesse nisso, eu não sei como é que vai ser o novo, então nunca foi uma prioridade, muito embora está tramitando lá. O projeto que está lá em tramitação, ele aumenta os limites de 360 mil, que é de faturamento para microempresa, e 4.800.000 para as empresas de pequeno porte, para 869 mil e 8.694.000, respectivamente. Lembrando que esses limites
eles sofreram poucas mudanças desde o início das legislações de simplificação. A primeira lei que criou o Simples Federal é uma lei de 97, e ela previa limite de 120 mil e 1.200.000. Esse limite depois foi para 2.400, depois foi para 3.600, depois ele veio para 4.800. Então, em 25 anos, a gente teve aí uns 3 ou 4 aumentos de limites, não mais do que isso. Ou seja, daí mais ou menos um pouco mais de 5 anos para cada aumento. E o último já tem tempo, foi em 2017. Então, a gente está precisando aumentar, e o projeto, então, ele vem aumentando, passando mais do que dobrando esses limites, né? No caso aí da microempresa, da empresa de pequeno porte, ele não chega a dobrar, mas aumenta bem. E o projeto traz uma previsão de correção do limite anualmente pelo IPCA, o que seria ótimo, mas não sei se passa, né? Até porque a ausência de correção desses limites, não só do Simples, a ausência de correção da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física, a ausência de correção lá daqueles 20 mil reais que você abate para pagamento do adicional do imposto de renda. Essa ausência de correção, na verdade, ela acaba redundando em quê? Em aumento de tributo. Né? Porque o faturamento das empresas aumenta, não porque as empresas estão com mais clientes ou vendendo mais para os mesmos clientes, mas simplesmente por causa da inflação. Né? Então, aumenta o preço, aumenta o faturamento, mas aumentou nominalmente o faturamento, que proporcionalmente não aumentou. Mas o imposto vai aumentar nominalmente, porque a tabela está congelada. Então, isso acontece com faturamento de empresas, isso acontece com salários. Por isso que eu acho que a correção, eu não sei se ela passa, porque é uma maneira do caixa ser recomposto, né? Porque quando você faz um aumento, ok, você tem uma redução ali de arrecadação, mas depois ela vai voltando à medida que a inflação vai regularizando. Não sei se isso passa, se esse projeto vai continuar aí, mas em algum momento alguma alteração tem que passar, alguma atualização tem que passar. Mas o Simples ele é muito atacado. Né? Há quem defenda que o Simples tem que acabar, há quem defenda que o Simples é uma renúncia fiscal absurda, que envolve muitas empresas, que o Simples não tem um incentivo para que a empresa saia do regime simplificado e passe para o regime normal. Em contrapartida, a gente também tem a crítica que é a seguinte: o sistema é um manicômio, você sair do Simples e passar para um lucro real ou lucro presumido, apurando ICMS por confronto, pagando INSS de 28% sobre a folha de pagamento, isso gera um aumento de carga tributária de um ano para o outro, num simples desenquadramento brutal, que a maioria das pequenas empresas não tem condições de arcar. Então, o que a gente precisa é um sistema tributário que as pequenas empresas consigam entrar. Né? Enquanto não tiver isso, a gente vai ficar aqui, vai ter uma pregação no deserto. Né? Os que defendem que tem que aumentar as faixas, que tem que corrigir automaticamente as faixas de um lado, sem conseguir tudo que gostariam, porque é impossível, o governo precisa de caixa, e do outro lado, os que defendem que não tinha que ter Simples, etc. e tal, que também é inviável você não ter um Simples, significa você jogar 80%, 90% das empresas que hoje existem de novo na informalidade. Bom, e, meus amigos, independente, né, isso tudo que a gente está falando aqui são projetos. A exceção lá da transação tributária, que já está em vigor, qualquer um hoje pode, que tenha débitos, pode optar pela transação tributária, todos os demais pontos são projetos. Então, o que a gente pode fazer hoje, né, é aquilo, a gente só consegue controlar o presente, né? O futuro a gente não controla e o passado não controla mais. Então, o que a gente pode fazer aqui é trabalhar com o que eu tenho na mão hoje. O que eu tenho na mão hoje é o quê? É planejar o meu 2023 com as ferramentas que eu tenho hoje. Então, eu tenho aí uma série de ações tributárias que discutem tributos, discutem cobranças indevidas. Vale a pena discutir. Ah, vai trazer fiscalização? É mentira, não vai trazer fiscalização nenhuma. São milhões de ações tramitando. Ia faltar braço para fiscalizar todo mundo que discute processo.
levantar créditos, buscar créditos. O judiciário vai mudando o seu entendimento ao longo do tempo. Então, às vezes, a interpretação que o contador faz, que é uma interpretação correta e conservadora naquele momento, pode, eventualmente, ter ficado no passado de uma maneira que hoje não é mais enxergada assim, né? Então, o judiciário, o CARF, muda o entendimento, vale a pena você revisar, vale a pena você ir lá atrás e ver se você não pagou a mais de acordo com determinada regra, e agora tem aí uma oportunidade de levantar um crédito. Benefícios fiscais outro caminho que as empresas também não podem negligenciar. A gente tem benefícios em âmbito municipal, em âmbito estadual. Vale a pena conhecer os benefícios, ver se você não se adequa de alguma maneira para esse tipo de benefício, né? E, como eu falei, é uma estruturação tributária em geral. Você olhar como um todo o teu negócio, fazer uma revisão anualmente, né? A gente sempre defende que planejamento tributário não é algo que você faz uma vez e para nunca mais, é algo que você tem que fazer no mínimo uma vez por ano. Todos os anos tem que estar olhando tudo de novo, né? Porque as leis mudam, os entendimentos dos tribunais mudam, as discussões tributárias mudam, né? E, enfim, a sua empresa muda, a gente muda. Então, por que a nossa tributação na nossa empresa não vai mudar? Tem que mudar, pelo menos tem que, se você não vai mudar, mas você não vai mudar, vai se manter no mesmo patamar de maneira consciente, sabendo que, olha, é uma escolha, a minha escolha não foi não escolher, eu escolhi continuar igual, ou não, ou escolhi ir daqui para melhor. Bom, meus amigos, premido aí pelo tempo, eu fico por aqui e fico à disposição de quem tiver qualquer questão, fica à vontade. Muito obrigado. Bom dia, Marco. Excelente palestra. Acho que os assuntos são realmente muito interessantes, né? Dá um certo medo, né? O que vai vir por aí? Essa incerteza, aumento de carga tributária, para a gente que é empresário, fica sempre aquela pulga atrás da orelha. Mas esse apoio da Múltipla é sempre importante, né? De estar de olho, estar podendo orientar os empresários para conseguirem sempre uma carga tributária favorável dentro da legalidade. Tem algumas perguntas aqui e você pode ajudar a gente a responder. A primeira pergunta aqui é da Simone. Na prática, assim, para a pequena empresa, o que esperar de mudanças para o ano que vem? Vai aumentar a carga tributária? Provavelmente fica na mesma? O que a gente pode esperar para a pequena empresa de impacto aí na tributação para o próximo ano? Olha, eu acredito que a gente vai ter aumento de carga tributária, sim, tá? Como eu falei, a gente está vendo aí discussões de teto de gastos, e como o dinheiro não dá em árvore. Se quer gastar mais, precisa de mais dinheiro. E mais dinheiro, só, como eu falei aqui no início, só tem 3 caminhos: ou é dívida, ou imprime dinheiro, ou toma da sociedade. Em geral, os governos usam usam um mix das três soluções. Então, assim, acho que vai haver, sim, um aumento de carga tributária. A simples tributação de dividendo é aumento de carga tributária. Uma reforma tributária, a gente vai ter algum aumento de carga tributária. Existe o aumento de carga tributária silencioso, que ninguém percebe, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do ICMS substituição tributária, né? O ICMS da substituição tributária, a substituição tributária do ICMS, o fabricante ele paga o ICMS de toda a cadeia, até o varejista. Como você não sabe qual o preço que vai chegar lá, você tem uma estimativa desse valor. E você coloca lá uma margem de valor agregado, que é um valor estimado pelo qual esse produto vai chegar na ponta. É só você aumentar o MVA, que você não aumentou alíquota nenhuma, e você já aumentou a tributação. É só o governo dizer o seguinte: olha, esse produto não vai chegar mais com 150% de aumento em comparação com a indústria lá na ponta, ele vai chegar com 210%. Pronto, você já aumentou o tributo. Então, acho que sim, que enquanto não houver uma reforma administrativa, enquanto o Estado não diminuir de tamanho, vamos sim ter aumento de carga tributária. Beleza. Vou mandar uma outra pergunta aqui, que eu acho que você não abordou muito, mas em relação a mudanças na tributação, na legislação,
impactos sobre a lei trabalhista. A gente viu aí nas notícias que estão tentando mexer ou estão discutindo questões do contrato intermitente de trabalho, algumas perspectivas de aumento de tributação na folha, né, na contratação de pessoas? Olha, não. A tributação, não. Existem propostas de mudar um pouco a relação trabalhista, mas não. Pelo contrário, o governo que entra tem uma promessa, muito embora o que sai também tinha essa mesma promessa, mas o que entra tem uma promessa de aumentar os limites da tabela progressiva. Então, isso de isentar quem ganhasse até R$5.000. Então, isso naturalmente impacta em menor tributação para quem ganha acima disso, porque você sobe todos os limites. Isso indica uma menor tributação do funcionário. Da empresa, não existe indicativo de aumentar, pelo contrário, se quer buscar alternativas de reduzir. Salvo para alguns setores eles têm uma tributação, eles substituem o INSS sobre a folha pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a CPRB. Né? Eles pagam um percentual que vai de 1,5% a 4,5% sobre faturamento. Estou falando aí de transporte, empresas de TI, empresas de call center. Esses setores estão sempre no risco de terem um aumento, esses setores, porque essa lei que substitui a tributação sobre a folha e leva para a tributação sobre faturamento é uma lei que sempre tem prazo de validade. Então, o Congresso vai e reativa esse prazo. É uma lei que vem desde a Dilma e tem sido prorrogada desde então. E a cada prorrogação tem sempre o risco de não ser prorrogado. Então, assim, tirando esse caso específico das empresas que pagam CPRB, regra geral, não tem projeto para aumentar a tributação sobre a folha de pagamento. Tá ótimo. Acho que por gestão do tempo, queria agradecer aqui a sua ótima palestra, muito, muito clara. E eu vou aproveitar agora para pedir para você fechar a câmera, para a gente falar um pouquinho do próximo palestrante e convidá-lo aqui para se juntar a gente. Obrigado, Fábio. Um abraço a todos, mais uma vez. Obrigado, Marco. Então, pessoal, essa palestra do Marco Aurélio foi muito clara, foi muito elucidativa para a gente, né, que está empreendendo aí, se preparar, poder fazer as contas, né, ver o que tem de mudança. E por falar em fazer conta, né, o nosso próximo palestrante, ele justamente vai trazer um tema aqui que é a questão da gestão financeira, contábil das empresas. O professor Cláudio de Carvalho Matos, ele é consultor professor da FGV, ele coordena um MBA no IBMEC, né, de gestão estratégica de custos e gestão contábil. Ele é diretor da Cabena, que é um dos apoiadores aqui do evento. E ele vai trazer para a gente justamente uma perspectiva sobre gestão financeira, sobre como se preparar para poder organizar as finanças da empresa, o fluxo de caixa, tudo isso que o empresário às vezes negligencia, mas que é super importante para a gente ver a saúde da empresa. Então, professor Cláudio, obrigado aí pela participação, por estar se juntando aqui a gente. O professor Cláudio é um colega lá da FGV. Eu vou passar para você a palavra, você fica à vontade aqui. Né? Ao final, eu vou escolher algumas perguntas para a gente poder também ter um pouco mais de interatividade. A casa é sua, fica à vontade. Boa palestra aí. Obrigado. Bom dia a todos aí. Obrigado, Fábio, pelas palavras. Tá? É uma satisfação, enorme satisfação estar participando desse evento. Agradecer aí pelo convite, pela oportunidade. E, na verdade, a gente vai bater um papo, né, sobre um aspecto que atormenta muitos dos nossos empresários, dos nossos empreendedores, que é conseguir entender como que eu posso ter lucro e a minha empresa é a falência. Tá? Que eu costumo dizer que se você quiser, se a gente quiser, a gente leva a nossa empresa à falência, tá? Em um mês. Né? A gente tem várias maneiras de acabar com o nosso negócio. Então, a gente vai bater um papo aqui sobre esses aspectos. Tá? Hoje em dia, quando a gente vai dar uma olhada aí nas minhas palestras e tudo, quando a gente vai ao mercado, é muito legal, todo mundo fala de ser empreendedor. Né? Eu não quero ter patrão, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Tá? É muito bacana, sim.
tá? Entre aspas, né, essa sensação de liberdade. Só que a gente tem que ter consciência que quando a gente não tem patrão, tá? Nós somos dono do próprio negócio, na verdade, nós somos donos do risco, tá? O risco está na nossa mão. E aí a gente tem que ser remunerado por esse risco. Por que a gente chama, né? Por que a gente, desculpa, por que a gente convida alguém para ser nosso sócio? Tá? Qual o papel do sócio numa empresa, né? Numa sociedade? É dividir risco. Eu não quero correr risco sozinho, eu chamo alguém para poder dividir esse risco comigo. Então, uma das perguntas, quando a gente fala de empreendedor, é o que é uma empresa de sucesso, tá? Ou seja, o que faz o meu negócio, né, dar certo? A gente vai abrir, né, uma lojinha de bijuteria no shopping, por exemplo, e as pessoas costumam dizer, se você fizer um plano de negócio, tá? Se você usar a expressão em inglês, é melhor ainda, né? Mais barato, mais legal se você bota alguma coisa em inglês. Eu costumo dizer, se você não souber a tradução para o inglês, você bota uma terminação ation que resolve o seu problema, né? Bota lá que a sua loja está em liquidation e está tudo resolvido, tá? Então, a gente começa a perguntar o que é, né? O que é esse negócio dar certo? O que é uma empresa que deu certo? Quando a gente está, eu estou dando, né, a minha matéria que eu ministro é contabilidade, quando eu faço essa pergunta, né, para a plateia, para os meus alunos, mais de 99% das respostas, uma empresa que dá lucro, um negócio que dá sucesso, é uma empresa que dá lucro. E aí a gente pergunta, né, por que a gente está respondendo, né, que o negócio que dá sucesso, o negócio que faz sucesso é a empresa, né, que dá lucro? É porque a gente está numa aula de contabilidade, a gente está falando de finanças. Se a gente for, por exemplo, para o MBA lá de gestão de pessoas, e eu perguntar para as pessoas, né, perguntar para meus alunos o que é uma empresa de sucesso, a resposta pode ser completamente diferente. A resposta pode ser, por exemplo, que uma empresa de sucesso é uma empresa onde todos os colaboradores, todos os seus empregados são felizes. Isso é uma empresa que está dando certo. Então, uma das coisas quando a gente vai avaliar negócio é a gente saber qual o indicador que a gente está usando, tá? Ou seja, qual o meu parâmetro. Aqui, no nosso bate-papo de hoje, na nossa conversa, a gente vai estar falando de lucro, sim. Tá? Para a gente, então, uma empresa que dá certo, né, é lá o princípio básico de finanças, da primeira aula de finanças, que é a função da empresa maximizar a riqueza do proprietário. Claro que a gente tem muitas críticas, né, filosóficas, tá? Quando a gente fala que vai maximizar a riqueza do proprietário, porque as pessoas perguntam, me questionam, mas espera aí, só maximizar a riqueza do proprietário, eu estou verificando se as pessoas estão felizes com aquele negócio, tá? Eu costumo dizer que o conceito de felicidade ele é relativo, o que é felicidade para um, né, pode não ser felicidade para o outro, exatamente porque os indicadores são diferentes. Então, na contabilidade, a gente tem medidas de como responder para vocês, entre aspas, né, se a gente está sendo feliz ou não. Tá? Então, a gente, quando vai montar um negócio, né, a gente vai montar, né, o nosso plano de negócio, né, nós temos um desafio. Tá? Nós temos, então, a gente vai estar falando, né, a gente está falando de empresas. Tá? Então, a gente está falando de empresas, tá? E aí, né, quando a gente vai montar o nosso plano de negócio, que todo mundo costuma dizer, para a empresa ter sucesso, né, basta você montar o seu plano de negócio. Tá? A gente tem um princípio básico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que você não deve se meter a fazer aquilo que você não conhece. Né? Eu costumo dizer assim, não abra um restaurante se você nunca entrou na cozinha da sua casa, esse negócio não vai funcionar. Não abra, né, uma clínica, não vai se meter, né, na medicina se você tem medo de sangue, o negócio não vai dar certo. Então, esse é o princípio básico. Mas só o fato de você dominar, né, o seu negócio, né, o operacional do seu negócio, está garantindo a você, né, que a sua empresa vai ter sucesso, a gente percebe que não. Tá? Existe, na verdade, o que a gente chama de tripé de sucesso do negócio. Tá? Ou seja, o que faz o negócio dar certo? Quando uma empresa nasce, a gente tem um primeiro desafio, tá? A gente tem uma primeira atividade, a gente tem uma primeira coisa, tá? Que nós temos que
que fazer. Tá? O que é esse primeiro desafio que a empresa precisa fazer? Nós precisamos ir ao mercado, e entenda-se, para o mercado somos nós, né, o público, e a gente precisa ir lá captar recursos, a gente precisa buscar recursos. Então, o primeiro desafio que a gente tem, né, é um desafio de buscar recursos. A gente tem dois tipos de recursos. Nós podemos pegar recursos, né, com pessoas que não vão ter nada a ver com a gente, tá? A gente chama de terceiros, ou a gente pode pegar recursos com algumas pessoas que vão ter uma relação com a gente. Quando eu falo com a gente, eu estou falando, né, da empresa, tá? Que são os donos, são os acionistas, tá? Então, é o capital próprio. Então, a primeira decisão que a gente tem, né, é uma decisão de financiamento, tá? A gente precisa, tá? Então, a primeira decisão que a gente tem é uma decisão de financiamento. A gente precisa ver como é que a gente vai financiar o nosso negócio, como é que a gente vai buscar recursos. Se essa decisão for errada, tá? Você deu o primeiro passo para o seu negócio fracassar. Tá? Ou seja, por exemplo, se você pegou capital de terceiros a um custo muito alto, tá? O seu negócio pode dar errado, não porque a sua comida não é gostosa, porque a sua loja que vende bijuteria não é bacana. O seu negócio está dando errado porque você está com um custo de capital muito alto. Tá? Você está tendo que trabalhar muito, gerar muita riqueza para você pegar capital de terceiros, para você pagar esse capital de terceiros. Então, na verdade, o que está acontecendo? Você está trabalhando para o banco, você está transferindo a sua riqueza para aquele seu agente financiador. Da mesma maneira, se o investidor, o sócio, for muito exigente, né, ele quer um retorno muito alto, a gente chama esse retorno que o sócio exige de custo de oportunidade. Se ele está querendo um custo de oportunidade muito alto, tá, eu vou ter que gerar muita riqueza, o meu negócio vai ter que gerar muita riqueza para poder fazer esse cara aqui ficar feliz. Então, a primeira decisão que a gente toma em qualquer negócio, eu preciso saber qual o valor do investimento inicial e de onde eu vou tirar recursos. Tá? Essas são as chamadas decisões de financiamento. Mas para que a gente vai pegar esses recursos? Né? Para que a gente vai querer esses recursos? Porque nós vamos aplicar esses recursos, nós vamos usar esses recursos. E aí tem a segunda decisão, tá? São as chamadas decisões de investimento, né? Que são as segundas decisões. Tá? É a forma que você vai usar os seus recursos. Cada tipo de negócio tem uma estrutura de ativo adequada àquele tipo de negócio. Por exemplo, se eu sou um banco, eu não vou pegar os meus recursos e aplicar em imóveis, porque não tem nada a ver com a atividade que eu estou fazendo. Se eu sou uma indústria, eu devo aplicar em imobilizado, em máquinas. Existe um indicador do mercado que alguns de vocês já devem ter escutado falar, que é o EBITDA, né? Que é o resultado, o lucro antes das despesas financeiras, antes dos impostos e antes da depreciação, né? Que é o principal indicador de geração de caixa, o principal indicador de geração de riqueza da empresa. Nós já temos estudos, a gente já tem modelos matemáticos que mostram que essa estruturação aqui do nosso ativo, tá? A estruturação dessas decisões de investimento, a forma que a gente está usando esses recursos, quanto mais for adaptado, mais adequado, mais tiver a ver com a minha atividade, maior vai ser o EBITDA, porque eu estou usando aquele recurso dentro da atividade que eu estou me propondo a fazer. Então, a forma que você vai usar os seus recursos é o segundo tripé, né? É a segunda decisão. Tá? Se você aloca os seus recursos de maneira equivocada, o seu negócio também vai fracassar. E para que a gente, né? Para que a gente vai pegar recursos com o terceiro? Para que a gente vai aplicar esses recursos? Tá? Porque a gente quer gerar riqueza. Tá? A gente quer devolver esses recursos lá para as minhas fontes, mas eu não quero devolver a mesma quantidade que eu peguei, tá? Porque senão não tem graça. Eu quero devolver essa quantidade acrescida de um valor a mais, de um plus a mais. Tá? E esse plus, quando a gente está na economia, a gente chama de riqueza. Por isso que a gente tem essa expressão, o negócio precisa gerar riqueza. Só que na contabilidade, essa riqueza tem nome próprio.
Tá? Se for a remuneração do capital de terceiros, a gente chama juros. Se for a remuneração do capital próprio, a gente chama de lucro barra dividendos. Tá? Então, riqueza é um termo que vem lá da economia. Tá? Na contabilidade, esse termo riqueza tem nome próprio. Tá? Eu preciso gerar, né, riqueza para pagar isso aqui. Tá? Então, nós pensamos o seguinte, poxa, eu preciso captar recurso, né, com terceiros ou próprio, eu vou aplicar esses recursos, eu preciso trabalhar, eu preciso gerar riqueza para conseguir pagar o terceiro. Aí, né, a pergunta, né, natural foi o seguinte, como é que eu vou fazer isso? Que mágica, né, eu preciso fazer para conseguir pegar esse dinheiro com terceiros, né, e poder gerar essa riqueza? Como é que eu consigo, né, como é que eu consigo fazer essa mágica? A gente precisa voltar lá no início da nossa história, lá na época das cavernas, tá? Lá na época do homem primitivo, tá? Para a gente entender como é que as coisas funcionam no mercado. Tá? Então, a gente estava lá na caverna, né? No início da história da humanidade, o homem estava lá e ele resolveu, né, montar uma carrocinha de cachorro-quente. Né? Aí ele fez o primeiro cachorro-quente. O primeiro cachorro-quente que ele fez, ele estava com fome, ele comeu, aí ele fez o segundo, fez o terceiro, e ele começou a reparar, tá, que ele tinha necessidades que não eram atendidas pelo cachorro-quente. Né? Ele percebeu, por exemplo, que ele estava com frio. Aí ele chegou na porta da caverna dele, deu uma olhada, né, para o lado e viu que tinha um cara no lado, numa caverna do lado, fazendo casaco. Aí ele foi lá falar com aquele cara e falou, pô, eu estou morrendo de frio. Você tem casaco. Aí o cara falou, eu estou morrendo de fome. Ele falou, poxa, eu tenho cachorro quente. E surgiu a primeira forma de comércio do mundo, que foi o escambo. Né? Eu troquei cachorro quente pelo casaco. Depois o tempo foi passando, né, e a gente começou a ficar um pouquinho mais esperto, nós começamos a pensar e nós reparamos que eu tinha necessidades que não eram atendidas nem pelo cachorro quente e nem pelo casaco. Por exemplo, eu estava lá na minha caverna, né, estava lá com o meu celular, né, vendo meu WhatsApp, eu percebi que eu precisava de uma mesa e uma cadeira para poder sentar, porque consultar o WhatsApp, o celular na caverna, dentro, né, em pé, esse negócio não funcionava. Aí eu cheguei na porta, olhei para o lado e vi que tinha um cara fazendo mesa e cadeira. Fui lá e procurei esse cara, né, e propus a esse cara trocar, né, o celular, né, trocar o cachorro-quente pela mesa e pela cadeira. Tá? Inicialmente, o cara aceitou. Só que depois nós começamos a ficar um pouquinho mais esperto, a gente reparou que esse negócio de trocar, né, cachorro-quente pela mesa e cadeira não estava dando muito certo, não, porque eu tinha um trabalho muito maior para produzir a mesa e a cadeira do que para fazer cachorro-quente. A gente sentiu necessidade de criar um instrumento de troca, e nós criamos esse instrumento de troca. Que instrumento foi esse? Foi a moeda. Por isso que a contabilidade, né, o balanço patrimonial, o nosso patrimônio é avaliado em unidades monetárias. Você pega lá no balanço, não está dizendo quantos quilos de matéria-prima você tem no estoque, está dizendo que você tem 100 mil reais no estoque. Por quê? Porque a gente precisava criar esse instrumento de troca. E aí, né, a ficha caiu. Eu percebi o seguinte, como é que eu consigo ficar rico? O que eu preciso fazer para eu ficar rico? Eu preciso receber uma quantidade de moedas X em troca daquele bem que eu estou fornecendo. Essa quantidade de moeda que a gente recebe, a gente chama receita. Tá? Então, ou faturamento. Essa quantidade de moeda. Ela precisa ser maior do que o esforço que eu fiz para ter o que vender. Esse esforço que eu fiz para eu ter que vender, a gente chama de custo, a mensuração em unidade monetária desse esforço, que é o esforço de produção ou de aquisição no comércio. E eu percebi que, nesse processo de geração de riqueza, não somente eu precisava produzir, eu tinha atividades que eram pós-produção. A gente chamou a mensuração
dessas atividades de despesa. Então, por favor, nunca digam que despesa é aquilo que não dá resultado, tá? Aquilo que não contribui para o resultado, porque se fosse assim, a despesa de todas as empresas deveria ser zero. Tá? Então, nós reparamos que a geração de riqueza, né, ela é a receita menos o custo menos a despesa, e a gente deu um nome para esse resultado. Se ele for positivo, a gente chama de lucro. Se ele for negativo, a gente chama de prejuízo. Só que nesse modelo que eu fiz aqui, eu esqueci de um ator que o Marcos falou brilhantemente aqui na palestra dele antes. Está faltando esse ator aqui. Que ator é esse? É o governo, que surgiu depois desse negócio e passou também a querer a parte dele. Então, além de eu ter, com a minha geração de riqueza, eu tenho que pagar os juros, né, para sobrar alguma coisa para mim, eu preciso remunerar esse governo através da tributação, através dos impostos. Então, o resultado, né, o meu lucro vai ser a minha receita, menos meu custo, menos a minha despesa, menos meus impostos. Então, notem o seguinte, se esse cara aqui for muito exigente, ele quiser uma participação muito grande no meu negócio, tá, através da tributação, eu vou ter que gerar muita riqueza para poder pagar esse cara, pagar o terceiro e sobrar alguma coisa que me faça feliz. Se esse cara aqui, terceiros, for muito exigente, né, eu vou precisar trabalhar muito para gerar riqueza, pagar esses terceiros aqui e sobrar alguma coisa para mim. Então, o nosso negócio ele não depende só da nossa parte operacional. As decisões de financiamento, as decisões de tributação, elas influenciam. Por isso que o Marcos fez essa apresentação para mostrar exatamente qual é o cenário, tá? O cenário que a gente tem para frente. Por quê? Porque exatamente dependendo de como esse ator, né, esse player, se a gente quiser usar aí o termo em inglês mais bacana, tá? Ele vai atuar, vai influenciar na quantidade de riqueza que vai sobrar para mim. E se eu quiser que sobre uma quantidade que me deixa satisfeito, eu vou ter que trabalhar muito, tá? Para poder conseguir gerar essa riqueza. Então, o que acontece, né? Esse aqui é o esquema que a gente tem para a gente conseguir produzir um resultado na empresa. E aí a pergunta foi, né, como é que a gente consegue gerar essa riqueza? Então, a gente conseguiu reparar que essa geração de riqueza ela é oriunda da atividade de comércio, tá? Da atividade de venda. Né? Precisa haver fluxo de bens, né? Precisa haver troca de bens na economia para poder haver geração de riqueza. Tem um indicador que mostra a quantidade de fluxo, né, de mercadorias, de produtos que está sendo produzido e trocados, que é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. A gente faz essa mensuração. Por isso que a gente vai ter logo depois da minha palestra, uma palestra, né, que vai falar exatamente sobre, né, a perspectiva de venda, sobre um novo cenário, tá? Sobre as novas demandas que a gente tem. Por quê? Cara, não adianta nada você ter um excelente produto, não adianta nada você saber cozinhar para caramba se você não sabe vender, se você não sabe como é que você fala com o seu público, se você não sabe quais são as necessidades, quais são as demandas do seu público, do seu cliente. Ou seja, como é que você resolve o problema do seu cliente. Quando você consegue resolver o problema do seu cliente, você consegue agregar valor ao seu produto, ao serviço que você está vendendo. Isso não vai ser tratado na minha palestra, vai ser tratado na próxima palestra. Então, né, a gente, né, tem essa estrutura aqui. A gente precisava de botar isso em relatórios, tá? Não é aqui a minha palestra, né, já fica aí como para uma próxima palestra, né? Isso, né, que eu faço chama-se marketing, tá? Porque eu estou fazendo vocês assistirem às minhas próximas palestras, quando a gente vai falar do balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele mostra quais são as decisões de investimento, quais são as decisões de financiamento. Tá? O balanço patrimonial, para quem é contador, tem lá, né, o meu ativo e tem lá o meu passivo, ok? No ativo, né, estão
as minhas decisões de investimento, estão a forma que eu apliquei os recursos, e no passivo estão as minhas fontes, de onde eu busquei o recurso. Por isso que esse negócio aqui tem que ser igual, tá? Que é, né, o grande trauma dos contadores. Por que o balanço fecha? O balanço fecha porque toda origem corresponde a uma aplicação de igual valor. E essas decisões de investimento e decisões de financiamento estão no balanço patrimonial. Essas comércio e venda, né, essa geração de riqueza, elas são chamadas de decisões operacionais. Elas não estão no balanço patrimonial, tá? Elas vão estar num outro relatório, né, que os contadores conhecem muito bem, né, que é a demonstração do resultado do exercício. A DRE é a demonstração que coloca, né, que mostra e evidencia para a gente. Então, qualquer negócio, tá, que vocês forem montar, toda vez que vocês forem empreender, vocês têm que ter esse esquemazinho aqui na cabeça, tá? Vocês têm que ter essa visão macro do seu negócio, tá? Essa visão que você estaria aqui em cima e você estaria analisando isso. E a contabilidade estaria mostrando para você essas decisões, tá? Então, né, aquele quadro ali está meio desorganizado, tá? Vamos, né, colocar aqui os slides. Então, né, a nossa palestra vai estar falando disso, ou seja, né, como é que aquele esquemazinho todo que eu fiz ali, né, ele dá certo, eu consigo trabalhar, eu consigo pagar terceiros, eu consigo pagar o governo, como é que o meu negócio, né, vai dar errado. Então, aquela figurinha lá, a gente tem aqui, né, um slide mais bacaninha aí, tá? Né, agradecer a minha equipe, né, que me ajudou a montar esses slides. Sem a minha equipe eu não seria nada, tá? Devido às inúmeras tarefas. Então, muito obrigado a toda a minha equipe, tá? Que está me dando aí o apoio. Então, a gente tem, né, as decisões de captação de recursos, são as decisões de financiamento, eu pego capital de terceiros ou próprio, eu preciso aplicar esses recursos, que são meus investimentos, né, em ativos, bens ou direitos, e aí eu preciso gerar riqueza, eu vou usar esses recursos, que são as atividades operacionais. A receita é o faturamento, eu quero maximizar, e os custos, né, eu quero que seja o menor possível, eu preciso otimizar esses custos e despesas, e esse processo de geração de riqueza vai gerar o lucro, tá? Né? E aí vai ter a geração de riqueza e vai poder remunerar, vai pagar o capital de terceiros, vai pagar o governo, tá? Que é o ator que entrou depois, né? E aí vai sobrar alguma coisa aqui para mim, ok? Aí a gente, né, fez tudo isso que está aqui, tá? Né? Nós pegamos os recursos, aplicamos, fizemos a venda, estudamos o mercado, vimos como é que a gente atende a necessidade do cliente, tá? Fizemos um esforço danado, né? E tudo deu errado. A minha empresa foi à falência, tá? A pergunta natural que eu fazia, poxa, o que deu errado nesse negócio? Por que eu fiz esse esquema todo que está aqui, bacaninha, e o meu negócio não deu certo, tá? Dá uma olhada, a gente precisa entender, né, como, né, acontece, né, qual é a diferença entre lucro e geração de caixa, tá? Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Vamos supor, né, que a gente compre um produto qualquer e a gente pague R$100 nesse produto, ok? Aí passou um período de tempo, passou um mês, tá? E a gente vendeu esse produto por R$500, tá? Vamos supor, para facilitar o nosso cálculo, que não tem nem tributação e não tem nenhum outro tipo de custo nem despesa. Não tem comissão do vendedor, não tem luz, não tem condomínio, não tem nada, tá? De maneira bem simples, então, eu posso dizer que nós tivemos um lucro de R$400, ok? Quando a gente olha para isso aqui, a gente pode dizer que o resultado dessa empresa foi excelente, tá? Né? Eu comprei algo por 100, poxa, vendi por 500, ganhei R$400. Eu me dei muito bem nessa transação, tá? A minha análise está completa? Não, tá? Por quê?
Porque essa transação pode ter sido feita da seguinte maneira, tá? Essa receita é algo que eu vou receber daqui a 360 dias. E esse custo, né, é algo que eu vou pagar daqui a 30 dias. Né? O que vai acontecer? Quando eu chegar no 30º dia, eu não vou ter dinheiro para pagar. Tá? Então, né, entre aspas, eu vou à falência, porque eu não tenho como cumprir com a minha obrigação. A falência, né, é a falta de cumprimento com as obrigações com o terceiro. Quando eu falo isso, né, a gente tem protesto na sala. O aluno diz, não, professor, você está querendo nos assustar. A gente não vai à falência por causa disso. Eu posso, por exemplo, ir ao banco e fazer uma operação que chama de desconto de duplicatas, ok? Né, eu posso ir lá e vender esse direito aqui de 500 e receber R$400, né, por esse direito. Tá? Cuidado. Tá? Toda empresa que faz desconto de duplicata faz o que eu chamo de filantropia bancária. Né? Normalmente, os alunos que trabalham em banco não gostam muito dessa parte das minhas palestras e das minhas aulas. Tá? Porque você, né, pega voluntariamente parte da sua riqueza e transfere para o banco. Com qual o risco para o banco? Zero, tá? Porque se o cliente não pagar aquela duplicata, é você que vai ter que pagar aquela duplicata, você é o fiador daquela transação. Né? Então, eu recomendo a todos os meus alunos que são gerentes de banco, tratem muito bem seus clientes que descontam duplicatas. Tá? São clientes mais do que VIP, é Prime, é Cuba, é 50 estrelas, tá? É Van Gogh, é super especial, tratem muito bem esses clientes, tá? Porque esses clientes, né, eles fazem a diferença para vocês. Aí, né, você vai falar para mim, não, professor, mas não tem nenhum problema. Né? Se a minha receita for 400, né, o meu custo foi 100, eu continuo tendo um lucro de 300, ok? Tranquilo nesse exemplo aqui que eu te dei, tá? Mas cuidado. Desculpa. Cuidado. Se você for lá na Bíblia tem um milagre da transformação. Tá? Em finanças também tem milagre da transformação. Né? O que pode estar acontecendo com você? Tá? Você pode, né? Vocês concordam que essa margem que eu dei aqui é uma margem de sala de aula, tá? É meio difícil, né? Você conseguir comprar algo por 100 e vender por 500, tá? Né? É mais comum você ter algo com a seguinte margem, tá? A sua receita é 110, o seu custo é 100 e o seu lucro é 10, ok? Isso aqui é uma margem, né, mais aceitável, tá? Só que essa transação foi feita da seguinte maneira, essa receita aqui, você vai receber ela daqui a 180 dias. Esse custo, você vai pagar ele em 2 prestações. A primeira prestação vai vencer daqui a 30 dias no valor de R$50 e a segunda prestação vai vencer daqui a 60 dias no valor de R$50. Tá? Isso aqui você fez, por exemplo, no mês de janeiro. Ok? O que vai acontecer em fevereiro no seu caixa? Você vai ter uma saída de caixa de 50, ok? Só que você não tem entrada nenhuma, tá? Porque você só vai receber daqui a 180 dias. O que você faz? Você vai ao banco e desconta essa duplicata, tá? Em vez de receber 110, você recebe 90. Né? Você conseguiu resolver o seu problema de caixa, inclusive porque você vai ter uma sobra de caixa de
40, tá? Você vai ficar extremamente satisfeito, né? Porque você está com o dinheiro no bolso. O que que você acabou de fazer com uma operação que tinha dado lucro? Você acabou de transformar essa operação em prejuízo, porque a tua receita passou a ser 90, o seu custo passou a ser, continuou sendo 100, e você passou a ter um prejuízo de 10. Então, aqui está o segredo para você quebrar a sua empresa, tá? Se você fizer operações desse tipo, eu costumo dizer que, dependendo do seu negócio, de 30 a 60 dias você consegue quebrar a sua empresa. Ou seja, você trabalha para caramba, você destrói o seu resultado operacional via gestão financeira. Aí você vai me dizer assim, mas espera aí, eu fiz meu plano de negócio estava dando lucro, estava tudo muito bom, tá? Por que esse negócio fracassou? Tá? Quando você fez o seu plano de negócio, você não considerou esse custo financeiro que está tendo aqui. Você considerou que não teria taxa de inadimplência, que todo mundo iria lhe pagar e que o mundo era a melhor maravilha do mundo. Isso não acontece. Você vai ter taxa de inadimplência, tá? Você não vai conseguir receber nas datas que você tem, então você vai ter problema de caixa e você vai procurar o financiamento. Quando você procura o financiamento, você cria uma despesa que não existia, que era a despesa financeira, que você não considerou lá naquela formulazinha lá a receita menos custo, menos a despesa. Aquela sua despesa estava subavaliada, estava faltando o custo financeiro. Então, a gente pode dizer, né, que quando você for avaliar um negócio, tá, para esse seu negócio dar certo, ele depende de duas coisas. Né, qualquer negócio, qualquer projeto que a gente for avaliar, tá, ele sempre vai depender de duas coisas, né? Da situação financeira, né? E da situação econômica. São os dois regimes que nós temos na contabilidade. Nós temos duas maneiras da gente registrar as nossas receitas e despesas. Pelo regime de caixa, a gente considera a receita e a despesa com base na movimentação financeira, com base no fluxo de caixa, na entrada e na saída da grana. E pela competência, a gente considera com base no fato gerador, né, que aqui no Brasil é a venda, que é materializada pela emissão da nota fiscal. Então, qualquer negócio que vocês forem fazer, tá? A gente tem que sempre avaliar esse negócio sob dois prismas, o prisma financeiro e o prisma econômico. Tá? Quando a gente está falando de econômico, a gente está falando de regime de competência, de geração de riqueza, de patrimônio. Quando a gente está falando de situação financeira, a gente está falando de liquidez, de dinheiro, de caixa. Qual é o grande desafio? Tá? O grande desafio é você conseguir pegar o seu negócio, né, e transformar o seu lucro, a sua riqueza em dinheiro. Ou seja, aquela receita que você fez em 360 dias, você precisa receber aquela receita. Tá? Precisa haver um fluxo, um ajustamento entre o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento, porque senão você pode estar financiando o seu cliente. Então, qualquer projeto, qualquer coisa que você for fazer, você tem que estar sempre olhando sobre esses dois prismas. O que faz um negócio ir à falência é dinheiro, tá? É situação financeira. Tá? Nenhum empresário, nenhum juiz vai decretar falência porque a empresa deu prejuízo. A falência é decretada porque você não tem condições de arcar com as suas obrigações com terceiros, ok? Basicamente era isso, né, que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Mas eu gostaria de deixar uma mensagem, tá, para a gente, né? Empreender é muito bom. Tá? Além da satisfação pessoal, a gente, né, tem a remuneração, tem o lucro, igual a gente falou aqui, tá? Mas tem todos os ganhos sociais que a gente proporciona, né? Geração de emprego. Então, nunca deixem, tá, ninguém dizer para vocês que o sonho de vocês é impossível. Tudo que a gente tem hoje, tá? O mundo como ele é hoje, tá? Ele é fruto de sonhos que no passado eram malucos. Tá? Por exemplo, ir à Lua. Né? Quando o homem sonhou ir à Lua, aquilo era loucura no início. Só que, pela força de vontade, a gente conseguiu chegar na Lua. Então, assim, não reneguem nenhum sonho.
tá? Por mais que seja difícil a gente ter o nosso próprio negócio, por mais que seja difícil, tem que trabalhar, risco, né? Eu não recebo do meu cliente, tá? Sempre vale a pena. Então, né, o tremer, ele é próprio daqueles que se defrontam com as grandes vocações e são talhados para as desempenhar. O tremer, mas não o desanimar. O tremer, mas não o renunciar. O tremer com o ousar. O tremer com o empreender. O tremer com o confiar. Confiai, senhores e senhoras. Ousai, reagir. E a vez de ser bem-sucedidos, como nos ensinou Rui Barbosa na famosa Oração dos Moços. Muito obrigado pela atenção, tá? Né, é uma enorme satisfação bater esse papo rápido aí com vocês. Obrigado a todos. Professor Cláudio, muito obrigado aí pela verdadeira aula, né, sobre como empreender, de onde vem o dinheiro. Muitas vezes a gente está no mercado há muito tempo, mas acaba se deparando com algum investimento, um capital de terceiro muito caro, um apetite muito grande, e aí não previu que, de repente, as coisas não funcionariam como a gente imaginava. Então, acho que é sempre bom relembrar, mesmo aqui que a gente tem empresários de longa estrada, mas que a gente, né, de vez em quando, dá uns deslizes aí nas decisões financeiras. E eu também sou consultor do Sebrae e costumo dizer isso, né? A empresa quebra porque acaba o oxigênio. Enquanto você estiver ali podendo remar, podendo nadar, você está no game. A sua palestra conversou muito com questões minhas pessoais e empresariais agora que eu estou vivendo, né? E uma dúvida que eu tenho aqui, eu vou já trazer umas outras perguntas aqui. A gente que trabalha com serviço, né? Contratação de pessoas, por exemplo. Quando que a gente pode considerar isso como um investimento? Quando a gente pode considerar isso como um custo? Porque sem gente a gente não consegue crescer. Mas se a gente contrata uma pessoa, né, ou algum time que não performa, aquele investimento, ou aquela despesa virou pó. Quando a gente pode entender como uma despesa e quando a gente pode entender como um investimento, gestão de pessoas, né, investimento em pessoas. Quando a gente faz, né, antes de responder a sua pergunta, a gente precisa definir, acertar os conceitos de investimento, custo e despesa, tá? Então, qual a diferença básica que há entre investimento, né? Investimento, custo e despesa são tipos de gasto, tá? O investimento é qualquer aplicação, qualquer uso de recurso que você faz com o objetivo, com a meta de aumentar a capacidade de geração de riqueza da sua empresa. Então, quando você contrata um empregado, quando você compra matéria-prima, quando você compra uma máquina, você está fazendo um investimento. Todo investimento que a gente faz hoje, ele vai se transformar em custo ou despesa no futuro, no momento que a gente usar. Por exemplo, quando eu compro a matéria-prima, né, eu estou fazendo um investimento no momento que eu comprei a matéria-prima. Na hora que eu vou consumir a matéria-prima, eu passo a ter um custo de produção. Quando a gente contrata uma pessoa, né, a gente está fazendo um investimento com a contratação, com aquele treinamento. Depois a gente vai começar a usar essa pessoa, vai ter o custo, se ela trabalhar na produção, é custo, se ela trabalhar na parte de vendas, é despesa, que é o processo que a gente está. Ela vai começar a ter o salário e eu vou ter que amortizar aquele investimento da contratação. Poderá dar certo ou não, tá? Mas dando certo ou não, não deixará de ser custo ou despesa. O dar certo ou não vai ser se aquele processo, aquela contratação vai me dar o retorno que eu estou querendo, lucro ou prejuízo. Então, toda vez que você contrata alguém, sempre você está fazendo investimento e no momento que você passa a usar, se aquela mão de obra for na produção, é custo de mão de obra, e se aquela mão de obra, né, aquele colaborador, for no processo de venda ou no processo administrativo, é despesa de venda. Tá? Legal, obrigado. Você trouxe uma frase inspiradora, né, que é a questão de sonhar, de tremer, né? A gente está empreendendo, sempre tem aquele friozinho na barriga, todo tomando a decisão certa. E a questão da visão é muito importante, né? Me lembro de uma história que o Walt Disney, ele construiu, né, o Magic Kingdom, que é o parque da Disney em Orlando, que era um grande charco, era um lugar muito difícil de construir, era alagado. E ele construiu o Magic Kingdom e sonhou e pensou no Epcot Center, que é um outro parque ali do complexo Disney. Só que ele faleceu durante a construção do Epcot Center. E aí, numa entrevista, a família Disney, né, no sobrinho dele estava como CEO ali na frente daquele empreendimento, do lançamento, o repórter perguntou para o sobrinho dele, que pena, né, que o seu tio não viu o Epcot Center ficar pronto e tal. Ele falou, não, o meu tio foi o primeiro que viu o Epcot Center ficar pronto. Fica tranquilo, porque ele já viu isso lá na frente. Então, é a visão do empreendedor, né? A questão visionária é muito importante. Então, essa injeção aí que você trouxe de
de acreditar, a gente às vezes fica naquela insegurança, né? Até onde a gente vai, quando apostar mais no negócio é muito importante, mas sem se descuidar aí das questões financeiras. Pode ser uma grande armadilha, né? Pegar um dinheiro caro, começar a investir em algum negócio e cada mês você vai sangrando um pouquinho, a sua margem está comprometida, aí pega um dinheiro mais caro para cumprir aquele primeiro compromisso. Então, você deu aqui algumas dicas importantes. Tem aqui uma pergunta do Juarez, que ele fala o seguinte, né? Para quem está empreendendo, quem está começando um negócio, os 3 primeiros anos da empresa, qual é a margem de lucro, né, que é se esperada do negócio? Ele não falou qual é o negócio dele, a gente sabe que tipos de negócio têm margens diferentes, mas ele pergunta de uma maneira genérica, nos primeiros 3 anos, o que a gente pode esperar do negócio, em termos de lucro. Eu sempre costumo dizer o seguinte, tá? Todo negócio, né, que o cara te vende, onde você vai ficar rico da noite para o dia, você pode desconfiar, tá? Não existe negócio sem risco. Tá? Aliás, a vida é um constante risco. Você falou, né? Até eu costumo dizer, por exemplo, quando a gente acorda, a gente tem que tomar a nossa primeira decisão, que tem um custo de oportunidade nessa decisão, que você tem 2 opções. Ou você levanta para ir trabalhar, ou você continua dormindo na cama, né? Você está tendo um custo de oportunidade, você tem um risco de ir trabalhar e você tem um risco de continuar deitado. Tá? Normalmente, tá? Quando a gente vai dar uma observada no mercado, o que a gente vê? Tá? Vamos falar aqui de Brasil, então, especificamente. Tá? As pequenas e médias empresas, elas têm uma vida útil normalmente de 2 anos. Tá? Existe aí uma estatística que as empresas vão à falência nos seus 2 primeiros anos de vida e 90% dessas vão pelas causas financeiras, igual eu mostrei ali. Tá? A margem de lucro padrão, ela depende muito do tipo de negócio, tá? Então, a gente tem que estudar o tipo de negócio. Normalmente, tá? Os investimentos, os negócios que exigem mais investimentos, por exemplo, indústria, onde você tem muito imobilizado, eles têm um payback maior, né, mais tempo para retornar e uma margem menor no início. Aqueles negócios, mais a empresa de serviço, onde não precisa de tanta imobilização, elas têm uma tendência a ter um payback menor, né, e uma margem no início maior. Mas, assim, é muito difícil dizer para você que a margem média é 10%, tá? Ela depende do negócio, do risco que está envolvido. Tá? O que eu sempre recomendo é o seguinte, né? As pessoas me questionam muito assim, o que te faz feliz, né? Na contabilidade, a gente mede a felicidade pelo custo de oportunidade, né? Que é quanto que eu quero ganhar em qualquer negócio que eu coloque, e isso depende muito das minhas oportunidades de investimento, ou seja, onde eu posso aplicar meus recursos. Claro que tem a satisfação pessoal e tudo, mas, assim, dizer uma margem, tá? É difícil, ela depende de cada setor, tem uma margem mais ou menos própria. Tá? Mas essa é a característica mais ou menos do mercado. Maravilha. Professor Cláudio, mais uma vez, obrigado aí pela aula, né, que você deu para a gente, foi super didático. E já falando aqui que geração de riqueza tem a ver com venda, como você bem adiantou. E eu vou pedir licença para você fechar sua câmera. Eu vou agora chamar nosso outro palestrante, só um minutinho aqui, que é o Diego Maia. Diego Maia, ele foi apontado pelo Google como um palestrante de vendas mais contratado do Brasil. É um cara que tem programas na rádio, escritor de livro, realmente um grande palestrante aí, que não sei se roda o Brasil, mas eu já vi ele aqui no Rio de Janeiro algumas vezes, é uma celebridade aí da área de vendas, e vai trazer para a gente uma perspectiva muito interessante, né, desse mundo, né, esse mundo VUCA, que está em pequena... que é volátil, é um mundo de incertezas, é um mundo que está em constante mudança, muda os hábitos do consumidor, a gente vê o setor de delivery crescendo, as empresas cada vez mais digitalizadas, e nisso tudo a gente não pode esquecer que a essência do ser humano, do negócio, é venda, né? Não importa qual é o meio, se é o meio digital, o meio relacional, mas se você não vende, né, eu costumo dizer que vendas é o coração da empresa, é o sangue, né? Se você não tem venda, você não consegue bombear recursos para outras áreas. Então, ter um bom fluxo de entrada tem a ver realmente com a questão de vendas. E aqui o Diego Maia é nosso especialista em vendas, eu queria convidá-lo para trazer um pouco da perspectiva que ele montou aqui para a gente, trazendo um cenário de vendas nesse novo contexto, né, pós-pandemia, esse mundo mais digitalizado e tudo que a gente está vendo aí acontecer. Diego, obrigado pela presença.
O palco é seu, meu amigo. Muito bom dia, obrigado, Fábio. Estou muito feliz de estar aqui nesse seminário da Múltipla e da NSA. Estou feliz pela oportunidade de me conectar com pessoas que já conheço, pessoas que vou conhecer agora. Estou muito feliz. A gente vai começar da seguinte forma, esse bate-papo breve aqui, direto ao ponto aqui. A primeira coisa é, se você pudesse apontar o seu principal desafio na atividade de vendas, na atividade comercial da sua empresa, seja ela qual for, do tamanho que for. Se você pudesse apontar o seu principal desafio nesse momento, no que diz respeito à atividade comercial, o que você apontaria? O que você diria? Quem comentar aqui no chat vai participar de um sorteio do meu novo livro aqui, de vendedor para vendedor. Está sendo lançado esse mês, um livro, meu 7º livro, e vou sortear também um exemplar da 2ª edição dos 7 Princípios da Venda, 2ª edição revista e atualizada que recebi essa semana. Então, coloca no chat assim, o seu principal desafio. As pessoas que compartilharem o seu desafio de vendas nesse momento vão participar desse sorteio que vou fazer com o Fábio assim que terminar essa breve explanação. Coloca para mim o seu principal desafio, o que você tem hoje como desafio na atividade de vendas. É conquistar cliente, é conversão, é ganhar escala, é se relacionar. Conta para mim o seu principal desafio, já eu vou ler ali para a gente pautar esse breve papo a partir desses desafios apresentados. Minha gente, olha, eu tenho o privilégio de viajar o Brasil inteiro e alguns outros países e conhecer empresas e pessoas dos mais variados estilos, segmentos, dos mais variados portes. É uma missão de vida muito interessante. Hoje mesmo eu faço esse evento aqui, eu estou no Rio de Janeiro, mas ontem eu estava em Porto Alegre. E mais tarde, hoje à noite, eu faço uma palestra em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Já vou pegar um voo. Então, eu tenho essa oportunidade de me conectar com gente dos mais variados ramos e segmentos. E tenho acompanhado, como uma espécie de testemunha ocular, as transformações que estão acontecendo nas empresas, sabe? A transformação que nós estamos vivenciando, as transformações que essa geração está vivenciando. Eu tenho dito que estamos que somos testemunhas oculares de uma das maiores transformações que o mundo já atravessou. Sobretudo com o crescimento, a expansão da inteligência artificial no dia a dia das empresas, no dia a dia das relações de consumo, em todas as esferas da nossa vida. A inteligência artificial, o vulgo robô, está tirando muita empresa do mercado, tirando muita oportunidade do mercado, tirando muita gente do mercado. O que a gente tem que fazer para não sucumbirmos a todas essas transformações? Isso que eu vou pautar os próximos minutos aqui. Vamos lá. Os desafios, as pessoas que vão participar do sorteio do livro, que estão botando seu desafio de vendas, de vendedor para vendedor, entrou em venda ontem no site diegomaia.com.br. Meu amigo João Romero está dizendo aqui, desafio é muitos leads. A Aline está falando, o desafio é a concorrência. A Tainara é conquistar clientes. A Simone escreveu aqui, meu principal desafio é achar os clientes ideais. É isso mesmo, porque cliente existe. Um grande desafio de muita gente é achar o cliente certo do produto que a gente quer vender. Daniele, uma sacada para se diferenciar. O Ricardo fala de concorrência. O Fábio fala... Fábio faz a pergunta aqui para estimular o contato. Então, aqui, concorrência, gerar clientes e gerar leads. O que vou falar a partir de agora pode fazer sentido para todos vocês que têm esses desafios, independente do segmento, independente do ramo de atuação. Como eu estava dizendo, eu tenho visto uma transformação absurda. Eu entendo que o mundo que nós estamos vivendo agora, ele obsoletou, ele está obsoleto. O que mais existe hoje no mercado é empresa e pessoas que estão nessa obsolescência, se é que existe essa expressão. O que é, na essência, o termo obsoleto? São pessoas
e empresas que precisam explorar um novo mundo, porém ainda estão presas ao estilo, ao método e às formas como a gente fazia no passado. Pessoas que ficaram lá, que não conseguiram se atualizar. Você conhece gente assim? Você conhece gente que não conseguiu evoluir, não conseguiu se adaptar às transformações que o mundo está vivenciando? Esse é o cenário. Empresas e pessoas obsoletas e, por outro lado, empresas e pessoas disruptivas. É uma espécie de guerra entre os obsoletos e os disruptivos. E o que é disruptivo? Trocando em miúdos aqui para a gente nesse papo, o disruptivo é toda aquela ideia, toda aquela empresa, todo aquele profissional que apresenta e executa uma ideia diferente e tem o genial poder de desestruturar, de destruir todo o mercado. Uma das empresas mais disruptivas do mundo chegou ao mundo, nasceu ao mundo há coisa de 10 anos atrás. Por exemplo, o Uber, que todo mundo aqui utiliza hoje, ou muita gente aqui utiliza hoje, chegou no Brasil há 10 anos atrás. E o que eles fizeram? Eles destruíram, na essência, pegaram na jugular de toda a cadeia de taxistas. Taxistas se tornaram em extinção, profissionais e espécies em extinção, por conta da disrupção de lunáticos que trouxeram uma novidade. A disrupção é isso, é alguém com uma ideia louca, uma ideia bacana, que destrói, que desestrutura todo um mercado. E a gente tem aí muitos e muitos exemplos de situações que a gente está percebendo nesse exato momento, exatamente agora. Por exemplo, você certamente já fez compra em self-checkout. Self-checkout é aquele aparelho que os supermercados estão adotando para facilitar, para agilizar o pagamento. E aquilo substitui a moça do caixa, substitui a moça do pacote, em muitos casos substitui 2 moças do caixa e 2 moças do pacote. O self-checkout é a inteligência artificial, é a tecnologia, é a disrupção, levando embora um monte de gente obsoleta que não conseguiu crescer. O self-checkout é um exemplo clássico. Por exemplo, outro, os carros elétricos, que já estão chegando e já estão rodando no Brasil. Coisa de louco pensar que a gente não vai precisar mais abastecer e gastar muito dinheiro nos postos de combustíveis. É coisa de louco imaginar que a gente vai chegar em casa, vai ligar nosso carro na tomada e vai abastecer, vai deixar de pagar toda essa fortuna de combustível que pagamos com muita frequência. O que isso traz para a gente? Uma mudança radical em toda a indústria petroleira, em toda a indústria correlacionada ao segmento de postos de combustíveis, lojas de conveniência e tudo mais. Você já parou para pensar nisso? Existem especialistas que mostram, que indicam que em coisa de 10 anos os carros elétricos já serão maioria, não fabricarão mais carros a combustíveis, tipo, quem viver verá, é uma aposta que eles estão fazendo. E de alguma forma ou de outra, eu acredito, todas as áreas da nossa vida estão sendo influenciadas, todas as áreas estão sendo influenciadas pela tecnologia. Eu tenho certeza que tem gente me assistindo aqui que está esperando chegar uma compra da Shein, ou do Shopee, ou do Mercado Livre. Tenho certeza que tem gente esperando aqui. O que isso mostra? Uma mudança radical no comportamento de compra da sociedade. Quem, alguns anos atrás, imaginaria, minha gente, que compraríamos roupas, joias, presentes, perfume, sapato pela internet, sem experimentar? Tudo isso está trazendo uma transformação radical. E muitas empresas estão num processo de extinção. Muitas pessoas estão nesse processo de extinção. Se não se atualizarem, se não crescerem, se não mudarem, se não se conectarem a novas práticas, serão renegadas ao subemprego, a uma redução de sua produção, a redução da sua produtividade comercial. Muitos são serviços disruptivos. Grande Eduardo falando aqui, coworking é um serviço disruptivo, sem dúvida alguma. O coworking,
a academia por assinatura que você faz em qualquer lugar. Existem hoje muitos e muitos exemplos, quando no passado, obviamente, os exemplos eram escassos. Hoje, a vida é uma constante disrupção. A cada dia tem um aplicativo novo na nossa loja de aplicativos. A cada dia uma novidade. Parece que a gente não dá conta. Esse é o cenário. Obsolescência, disrupção. E aí? Como é que a gente faz para sobreviver? Talvez a melhor pergunta seja o que a gente tem que fazer para não sucumbir, para não ser eliminado pelo meteoro que está chegando. Eu acredito que muitas áreas das empresas e das organizações precisam ter um olhar carinhoso do empresário, do empreendedor e do gestor. Todas as áreas. A financeira, a logística, a contábil, a jurídica, todas as áreas. Na minha praia, no meu conteúdo, nos meus livros, nos meus podcasts, o Bora Voar é hoje um dos podcasts mais ouvidos, um dos podcasts de vendas mais ouvidos do Spotify. Só procurar lá Bora Voar, Diego Maia. Eu falo muito sobre o tripé, que eu acredito ser imprescindível para as empresas continuarem crescendo. O tripé é venda, gente e liderança. Claro que todas as outras áreas são importantes. A primeira, na minha opinião, é venda. Eu preciso vender. Eu preciso buscar novos resultados, preciso buscar clientes, é isso que eu vou falar já já. Não podemos deixar de lado a valorização de pessoas, porque um outro aspecto que foi absurdamente transformado é a relação profissional, a relação de trabalho. Não se faz mais funcionários como fazíamos antigamente. Os desejos das pessoas se transformaram. Não existe mais emprego para a vida toda. O tempo de permanência nas empresas está cada vez menor. E esse é um status, é a realidade. E liderança, porque ninguém acredita, as pessoas não vão acreditar, não vão seguir, não vão se engajar se um líder, um empresário, gestor de uma equipe, não souber para onde está indo. Eu acredito nesse tripé, anota aí, vendas, liderança e gente. Vendas, gente e liderança. Em vendas, eu tenho os meus conceitos que propago nos livros, nas palestras, Brasil afora. Por exemplo, eu acredito que venda é o coração da empresa, você pode anotar aí. E como coração, ela precisa ter um olhar muito carinhoso. Não adiantaria no corpo humano, o corpo humano está todo funcionando bem, se o coração não está bombeando. Então, vendas precisa definitivamente ser colocado numa posição, na posição que ela merece, que ela precisa. Venda é o coração, na minha opinião, a atividade, a função mais importante de todas. E dentro dela eu coloco os subsistemas de vendas. Relacionamento, pós-venda, entrega, logística, marketing, aquisição de leads e tudo mais. Então, meu primeiro conceito sobre vendas é o coração e, como tal, precisa ser elevado a essa categoria de importância, esse nível de importância. Eu acredito e falo muito que numa empresa que vive de vendas, que vive de resultados, só existem dois cargos, vendedor e ajudante de vendedor. Claro que todas as profissões e todas as funções são importantes, mas todas elas têm a missão suprema, o dever obrigatório, para ser redundante, de ajudar a empresa a vender. Se a gente pegar o exemplo aqui de uma farmácia tem o balconista e o atendente, que é o vendedor nesse caso, e todas as outras pessoas que trabalham nessa farmácia, mínimo, são ajudantes de vendas, ou deveriam ser ajudantes de vendas. Como assim? O entregador é um baita ajudante de vendas. Se ele chega na casa do cliente que encomendou um remédio ou um produto de cosmético fedido, atrasado, maltrapilho, se ele chega lá falando mal da empresa, e se ele chega lá tendo trocado as mercadorias, ele está desvendendo. Então, todas as funções são vendas ou ajudantes de vendas, por mais importantes que elas sejam. Isso está amparado na nova edição do meu livro 7 Princípios da Venda, aqui, onde eu falo, principalmente numa edição revisada desse livro, sobre a mentalidade de vendas que é tão necessária para a sobrevivência nos dias de hoje.
Todos os colaboradores de uma empresa precisam entender e compreender isso. É o cliente quem paga as nossas boletas, é o cliente quem paga os nossos salários. Então, ele precisa ser cada vez mais bem atendido, com rapidez, com eficiência, com eficácia. Então, pega essa visão. Vendas é o mais importante? Numa empresa só existe vendedor e ajudante de vendedor? E ninguém consegue vender, ninguém consegue entregar, ninguém consegue chegar num número, num resultado, se não conhece aquilo que está vendendo, se não compra para si aquilo que está vendendo, ou se acha caro aquilo que está vendendo. Pega a visão. A gente não consegue resultado com pessoas de vendas, representantes comerciais, vendedores, balconistas, atendentes, que não acreditam no que a empresa está vendendo, que não conhecem profundamente o que a empresa está vendendo, se acha caro o que a empresa está vendendo. Esses são os meus principais conceitos de vendas e são eles que eu exponho muito nos meus conteúdos. Agora, para sobreviver a essa iminente destruição em massa que a inteligência artificial, os robôs, estão trazendo para a economia mundial, além de dominar vendas, eu preciso ter uma série de comportamentos, independentes do meu cargo e dos meus títulos. O principal, meus amigos, o principal comportamento que todas as pessoas, independente do nível, precisa ter é aprender sempre. Se tem gente no time que acha que sabe de tudo, que acredita que somente as coisas que ele já sabe, as coisas que ele faz, as coisas que ele entrega são as únicas e bastam, estamos lascados. O segredo é se manter num estágio permanente de aprendizado. É isso que eu chamo de comportamento e é isso que eu chamo de mentalidade de vendas, minha gente. Agora, para concluir essa visão, como é que eu faço para ter mais vendas? Como é que eu faço para ampliar meus negócios? Como é que eu faço para converter mais? Simples e, ao mesmo tempo, curioso. A única forma que a gente tem, nesse momento, de continuar crescendo e de continuar se relacionando é blindando a nossa carteira de clientes. É fechando o cerco para a ofensiva da concorrência. É fazer o cliente se sentir próximo, conectado conosco. E a gente só consegue fazer isso sendo humano com o nosso cliente. É aquilo que a máquina, que a inteligência não vai conseguir fazer. Ser humano. A pergunta que deixo para reverberar na sua mente a partir desse meu conteúdo é: o que você precisa fazer humanamente para o seu cliente se sentir valorizado e conectado com você? É aí que está o X da questão. Olha lá, Simone falou aqui, ó. O que você acha de inovação, personalização fazem a diferença? Olha como a gente está conectado, hein, Simone? Estou falando exatamente disso. Criar algum tipo de conexão que faça o cliente gostar do serviço que eu presto, fazer com que o cliente curta o que eu estou entregando, curta o meu produto. Com essa revolução que estamos vivendo, como dizem lá no interior, o sarrafo aumentou. A exigência e as expectativas dos clientes estão cada vez maiores. O que nós temos que fazer? Elevar o nível de conexão, de atenção, de humanidade. É ficar perto, é fazer o cliente gostar do que a gente está fazendo, é fazer o cliente se conectar conosco, sabe? É priorizar o olho no olho, é priorizar o contato humano e não apenas o contato digital, o WhatsApp. Há quanto tempo você não fala por voz com teus clientes, com as pessoas que você atende? Quanto tempo o seu time está priorizando para atender clientes somente pelo WhatsApp? Quando a gente terceiriza essa relação para a tecnologia, a gente está apenas acelerando o processo da nossa extinção. Porque daqui a pouquinho, as empresas, os empresários vão entender que é mais barato, é mais fácil investir na automação, investir na tecnologia. Porque tecnologia
não fica doente, não sente saudade da família, não fica desmotivado, não dá atestado médico. O segredo é se conectar com as pessoas de forma humana, se conectar com o teu cliente de forma inovadora, presencial, olho no olho. Quanto mais você se conectar com o teu cliente com olho no olho, mais chances de sucesso você tem. Essa é a minha mensagem. Estou muito feliz por ter sido convidado para participar do seminário da Múltipla Contabilidade da MSA Advogados. Se é para contribuir com os empreendedores, com os empresários e com as pessoas, a Múltipla e a MSA, que são empresas renomadas nesses seus universos aí de contabilidade e meio jurídico, podem contar comigo. Minha gente, vou mandar um alô aqui para as pessoas que falaram comigo e que vão participar daqui a pouco do sorteio, hein? Juarez, Fernanda, o João, tem aqui a Simone, a Aline, Tainara, o Fábio, Daniele. Daniele perguntou mais cedo, qual a principal sacada para se diferenciar hoje? Acredito que respondi tua questão. É ser humano com o teu cliente, é se conectar humanamente com o seu cliente e não terceirizar a relação para o WhatsApp. Estou muito feliz pelo convite. Lá no meu Instagram, a gente continua contribuindo com conteúdos para o seu desenvolvimento. E lá no meu canal de podcasts no Spotify tem conteúdo novo todo dia para as pessoas. É só se conectar lá que a gente continua essa prosa, continua esse papo. José Luiz mandou bem aqui, ó, no último comentário desse papo. Retorno daquele antigo cafezinho junto ao cliente. É isso aí. Se eu mantiver as barreiras da tecnologia, estou fadado à extinção. Mais dia, menos dia, serei expurgado pelo meteoro. Beleza, minha gente? Obrigado pela presença de todos nesse seminário empresarial. Eu vou pedir a ajuda dos meus amigos da Múltipla para selecionar esses nomes que estão aí, certo? Que contribuíram aqui com sacadas para sortear o livro. E aí, de repente, vou pedir ao Arcanjo da Múltipla para fazer esse sorteio num vídeo e botar lá no Instagram da Múltipla, para ver quem ganhou. Acho que pode ser uma forma bacana de criar a interação. Legal. Obrigado, minha gente. Estou à disposição. Fábio, obrigado. Agora é contigo para encerrar. Obrigado, Diego. Obrigado aí pela palestra. Pessoal aqui, você tem vários fãs aqui no chat falando, sou muito fã, sigo esse cara, ele só fala coisa interessante, mudou meu negócio. Então, a gente percebe aí a sua competência, né, no que você faz aqui, atingindo os empresários e mudando a vida de muita gente. Obrigado aí pela palestra. Eu sou um portador de boas notícias e de boas práticas, mas na essência sou apenas um vendedor de ideias. Isso aí, assim legal. Que me apresento. Obrigado, Fábio, doutor Marco e Cláudio, parabéns pelos brilhantes apresentações. Deixa eu fazer umas perguntinhas aqui. Posso fazer claro, manda aí. Tempo? Sim, você já interagiu bastante aqui no chat, mas aí eu tenho umas perguntas minhas pessoais, né? A gente sabe que esse olho no olho é muito importante, a gente cria conexão, cria rapport, né? Cria uma proximidade. Mas em empresas cada vez mais digitalizadas, em que você tem realmente uma atuação nacional, você tem um custo aí de deslocamento para ir até o cliente, basicamente toda a interação ela é remota, como conseguir esse olho no olho de maneira remota, sem aumentar muito o custo, mas mantendo aí as proximidades, os laços? Uma ação que a própria Múltipla e a MSA estão fazendo hoje é uma forma de criar conexão com os seus próprios clientes. Aqui a gente tem predominantemente clientes, pessoas jurídicas e físicas, clientes da Múltipla e MSA Advogados. Então, eles criaram essa forma aqui de interação digital, eletrônica, com os clientes, o que é muito melhor e muito mais evoluído do que manter a interação apenas nas trocas de e-mail, no sistema contábil e na troca eventual de WhatsApp. De alguma maneira, a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor e não permitir que a tecnologia possa substituir o nosso trabalho, que aí é que está o risco, seja para um profissional de vendas, um gestor ou um empresário. Então,
isso aqui é uma inovação que a gente está fazendo com os convidados da Múltipla e da MSA, para o olho no olho acontecer, ainda que ele seja através de uma câmerazinha presa dentro do computador. Essa é a minha crença, viabilizar formas de se conectar olho no olho, ainda que digitalmente. Legal. E você falou que a venda é o coração da empresa, né? Uma parte muito importante. Você comentou do tripé aqui, que é venda, gente, liderança. Anotei ótima, um ótimo resumo aí, né, da empresa. E aí a gente vê hoje algumas empresas, né? A CDPV é uma grande empresa que treina vendedores, que, né, dá todo um enxoval aí para capacitar a equipe de vendas. E a pergunta é: dá para terceirizar a equipe de vendas? Dá para ter alguém que não é da empresa representando essa empresa de maneira competente, ou necessariamente tem que montar o seu próprio time para poder respirar o dia a dia, para ter os valores, para ter todo o ganho, né, de você ter um time próprio versus um time terceirizado? Na minha opinião, depende muito do segmento de atuação da empresa. Se o cenário de representação comercial, de consultores terceirizados, ou mesmo de uma empresa terceirizadora do serviço, existem segmentos que isso funciona muito bem, já em outros não funcionaria. Eu acredito não existir hoje uma regra, mas sim o que funciona melhor para cada tipo de venda. Numa venda mais complexa, um profissional que respira aquela prestação de serviço, respira aquele produto, tem muito mais chances de êxito do que um profissional que apenas faz superficialmente a aproximação. Então, o que eu vejo hoje funcionar muito bem em muitas empresas é a terceirização de uma fase desse funil da venda, em geral, da captura de leads. Isso pode ser feito de forma remota, terceirizada, com autônomos, com freelancers, ou mesmo com empresas especializadas em captura de leads. E aí, quando aquilo se torna um lead qualificado, aí sim entra a empresa, o especialista, o profissional ou o empresário para fazer a apresentação. Então, depende muito do segmento, do formato e da modelagem de venda. Se você falar, uma empresa de contabilidade pode funcionar, por exemplo, com esse recurso, eu acredito que pode terceirizar muito bem a captura de leads e aí entregar esse lead na mão de alguém que saiba muito do serviço que vai ser prestado e aí sim buscar a conversão. Maravilha. Diego, mais uma vez, muito obrigado aí pela palestra, pelas palavras. Estou muito feliz por estar aqui. Por ter agregado aí bastante valor nesse nosso encontro, né? E ter trazido esse olho no olho, como você comentou aqui, dando um pouco mais de vivacidade para esse nosso encontro. Queria agradecer a CDPV, em nome do Diego Mike, a Cabena, em nome do professor Cláudio de Carvalho Matos, em relação ao Marco Aurélio da Múltipla e da MSA Advogados. E agradecer a todo mundo por estar aqui essa manhã, né, de troca e aprendizado. Foi realmente uma manhã que aprendemos todos muito, né, com esses 3 palestrantes, com a interatividade. O sorteio, pelo que eu entendi, você sugere que a gente faça depois. A gente está com o nome aqui no chat de quem interagiu, ou você quer fazer agora? Como é que você quer fazer? Não, o Arcanjo vai selecionar todos os nomes, aí ele faz sobe uns stories no Instagram da Múltipla, tá, com o sorteio. Tá bom. Maravilha. Aí gera audiência para o Instagram da Múltipla. Tá bom, tá ótimo. Valeu. Então, senhores, muito obrigado, bom dia a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Espero que esses ensinamentos aqui reverberem na empresa de vocês. Até o próximo encontro, que a Múltipla, com outros parceiros, né? Inclusive já convido aqui o CDPV e a Cabena para outros eventos, para que a gente possa organizar eventos dessa natureza com temas diferentes. Muito obrigado, grande abraço e bom dia a todos. Bora voar! Bora.